E bora aqui para mais um vídeo. Separei algumas dúvidas que vocês enviaram lá no meu Instagram e a gente vai bater um papo aqui hoje em cima dessas perguntas. Olha só, a primeira pergunta vou omitir o nome das pessoas que me enviaram, tá? Mas vou dizer só a pergunta. Qual combina mais com Polícia Civil do Rio Grande do Sul? É a PF ou a PRF? Aqui eu não sei se ele está falando da atividade de trabalho ou se ele está falando do edital, do concurso. Falando da atividade do trabalho, a que combina mais com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e com qualquer polícia civil é a PF, né? Porque é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, tá certo? Agora, se a gente vai falar de edital, daquilo que tem que estudar para ser aprovado, aí eu diria que é a Polícia Rodoviária Federal. Tem mais afinidade no edital com a Polícia Civil do que a PF. Tá? A Polícia Federal, você vai pegar mais pesado aí em contabilidade, estatística, informática, vai ser num nível mais aprofundado. Já a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e PRF vão ter mais conteúdos semelhantes, né? Vai ter uma base jurídica, que eu diria similar, já na PF são menos questões jurídicas, né? Então eu diria que PCRS tem mais convergência com Polícia Rodoviária Federal. Outra pergunta, será que todos os superintendentes caem com a chegada do novo DG? Bom, bora lá. Tanto a PF quanto a PRF tiveram recentemente nomeado um novo diretor-geral. Quando um novo diretor-geral é nomeado, é natural que ele escolha pessoas de sua confiança para serem superintendentes. Então, a maioria dos superintendentes acaba sim mudando, tá? A maioria vai mudar. Alguns com certeza vão permanecer no cargo. Próxima pergunta, qual a diferença jurídica, prática de ilegal e manifestamente ilegal? Essa pergunta, né, tem a ver com aquela situação que o servidor público ele não é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Aliás, ele não deve cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Agora, qual que é a diferença prática? Cara, a diferença prática é que se algo é só ilegal, significa que você vai precisar de uma análise maior para verificar essa ilegalidade. Você tem que ter algum conhecimento jurídico, vai ter que fazer alguma análise ali para saber se aquilo é legal ou ilegal. Não é à toa que muitas dúvidas vão parar no judiciário, né? Porque nem tudo é flagrantemente ilegal. Agora, algo que é manifestamente ilegal é aquilo que qualquer pessoa, né, com uma inteligência mínima, então pega aí o homem médio, com conhecimento médio, ele já consegue averiguar que algo é manifestamente ilegal. Por exemplo, vem uma ordem falando para exterminar todo mundo que discordar do presidente da República. Bom, isso é manifestamente ilegal. Quando algo é manifestamente, flagrantemente, que qualquer um com inteligência média consegue verificar essa ilegalidade, o servidor público não vai ser obrigado a cumprir essa ordem. Outra dúvida. Luiz, estou um pouco perdido nos estudos, não consigo decidir entre estudar para OAB ou focar em concurso. Cara, eu acho muito interessante que você tenha a OAB, né? Se formou em Direito, vai lá e faz a OAB, tá? Até porque estudando para a OAB, você também está estudando para concurso público. E fica uma carta na manga, né? Se der alguma coisa errada na sua preparação para concurso, você será advogado. Não precisa se inscrever e começar a exercer advocacia caso você não queira, mas fique com a aprovação da carta na manga, como uma carta na manga. Outra dúvida, Luiz, tu acredita que a tendência é ter limite de idade na PRF? Olha, pode até ser que no futuro isso aconteça, pode ser, né? A gente não consegue prever, a gente vê aí que muitas polícias civis têm seguido esse caminho, mas na PRF, pelo menos no médio prazo, para o próximo concurso, eu não acredito que vai ter limite de idade. Era um plano do antigo diretor-geral, aquele do biquinho, né, o Vasques. Ele tinha esse plano de colocar um limite de idade, seria de 36 anos, mas essa ideia caiu por terra e eu acredito que o novo diretor-geral não vai abraçar essa ideia. Pelo contrário, eles querem tirar qualquer coisa que lembre o militarismo.
E essa limitação de idade é muito presente nas Forças Armadas, nas polícias militares. E como é uma ideia que foi abraçada pelo antigo DG, pela antiga direção, essa nova direção quer romper com isso. Então, não imagino eles colocando limite de idade, tá bom? Então, para os próximos 4 anos aí, pelo menos, eu não acho que vai ter limite de idade para a PRF. Próxima pergunta: com que frequência fazer redações? Cara, vai depender, tá? Não tem como eu dar uma resposta genérica aqui que sirva para todo mundo. Mas, se você não escreve bem, cara, faça com frequência. Faça uma por semana, né? Não tem como você melhorar na corrida sem correr. Não é lendo teoria que você vai melhorar na corrida, né? Então, o melhor jeito, o jeito mais rápido de você começar a escrever bem é escrever muito, né? E ter alguém para corrigir para você. Quem é aluno do QB, né, todo mês a gente tem um simulado, né, e tem correção de redação nesse simulado. Quem é do plano federal que prepara para PF, PRF, a gente vai começar em breve a ter simulado com correção de redação, uma oficina de correção de redação que os alunos vão ter. Se você não tem um professor que possa corrigir a sua redação, pede para um amigo dar uma lida, né, ou ver o que ele acha. Usa aquele programinha, né, o ChatGPT. Você pode fazer um texto e pedir para ele corrigir, aí você vai comparando, né, e ver o que você errou. Então, minha dica é: escreve mal, cara, começa a escrever pelo menos uma redação por semana. Aumenta a carga de leitura e começa a escrever pelo menos uma redação por semana. Agora, já escreve bem, já tá tranquilo, cara, uma vez por mês aí tá legal, né? Se você já escreve bem, já tem boas notas na redação. Próxima dúvida, não é bem uma dúvida, é uma sugestão, né? Foi uma menina que mandou, né? Essa menina, inclusive, essa moça é muito querida. Ela é policial rodoviário federal, uma lutadora. Eu sei que ela acompanha o trabalho aqui do QB há bastante tempo. E ela falou assim, ó: fala dessa galera que tem peninha de si, que desiste fácil de tudo. Cara, eu vejo isso e eu tenho realmente pena dessas pessoas. São pessoas que estão acostumadas ao conforto, elas ficam frustradas muito rapidamente, desistem de tudo muito rapidamente. Elas estão acostumadas a conseguir tudo fácil e a vida não é fácil, meu amigo. A vida é dura, né? A vida é difícil. Então, cara, é um superpoder. Se você consegue ter resiliência e aguentar as pancadas que a vida vai te dar, você já está na frente de 90% da população. Então, cara, seja forte, busque construir resiliência, porque não vai ter concorrente para você, né? Se você sabe apanhar e levantar, cara, o mundo vai ser teu. E é isso, vamos para a próxima. Existe alguma restrição em usar óculos na PRF? Não, meu amigo, não tem restrição, tranquilo, tá? Pode usar óculos, né? É óbvio que você, se tiver um grau, um nível que seja de doença incapacitante, aí você não vai poder ser PRF, né? Mas tem que ser um grau muito alto, tem que ser uma doença mesmo incapacitante. Aí leva o edital para um médico, né? E pede a opinião dele. Mas, cara, visão, né? Algum problema de miopia, astigmatismo, hipermetropia, essas coisas, isso aí não é problema, tá? Não é problema, pode usar óculos. É óbvio que uma instrução na chuva, você vai ter alguma dificuldade a mais aí, mas muita gente usa óculos e tá tudo certo e não teve problema nenhum, tá? Então, fica tranquilo. E agora a última pergunta que eu selecionei aqui para hoje: como era a sua rotina de descanso após um plantão de 24 horas? Feliz aniversário. Muito obrigado, querida. Ela tá me parabenizando, né? Porque dia 8, né, o último domingo, foi meu aniversário. Muito obrigado pelas felicitações. E o meu descanso era o seguinte, né? Variava de lotação para lotação, porque eu tive lotação, por exemplo, que eu chegava em casa 8 horas. Tive lotação que eu chegava em casa meio-dia, então, né, as coisas mudam. Mas basicamente eu chegava e dormia, né, tomava um banho e tal, relaxava, comia alguma coisa e dormia umas 4 horas, tá? Não dormia muito mais do que isso, porque senão desregulava a noite, né? Então é um dia que eu ficava meio zumbi, né, dormindo só 4 horas, você fica meio lento, fica meio cansado, mas chegava 10h30, 11 da noite, eu já estava com sono para dormir de novo. Se eu estendesse meu sono, né, em vez de dormir 4 horas, fosse lá e dormisse 8 horas, eu não ia conseguir 10h30, 11 horas
estar dormindo de novo e aí ia desregular muito. Então, chegava em casa, sono, alimentação, 4 horinhas de sono e aí tocava o resto do dia, tá? Basicamente era isso e por hoje é só, meus queridos. Por hoje, essas são as perguntas respondidas. Desejo que vocês sigam firme no propósito, no sonho de vocês. Eu sei que é difícil estudar sem uma previsão concreta de edital, mas continuem estudando, tá? Continue. Se você está estudando para PF, PRF, cara, você está estudando para muitos outros concursos, tá? É um conhecimento que você vai aproveitar para o resto da sua vida, se quiser continuar fazendo concurso depois, tá? Então, siga estudando, siga fazendo aquilo que a maioria não quer fazer, né? A maioria quer esperar o edital sair. Então, se você está estudando agora, cara, já está em grande vantagem aí. E quando sair o edital, a vaga vai ser sua, porque você está conquistando ela desde agora, né? Então, mantenham-se firmes nos propósitos de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.